Pensas que tudo está conforme, que não há pontas soltas. Quando pensas que tudo está conforme, que não há pontas soltas, que a televisão tudo esclarece. Pensa outra vez, nada é o que parece, e nada é o que parece. Se queres ser meu amigo, tens de duvidar até do que eu te digo. Nada é o que parece, nem sei o que me apetece. Pensa outra vez. Pensar, pensar, duvidar e duvidar. Pensar, pensar e 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 duvidar e duvidar. Pensar. Ora, se a dúvida nasce do descontentamento, ora, se a dúvida nasce do descontentamento, ora, diz-me lá o que é que vês, o que é que sentes, o que é que te dói, o que é que te deixa contente. Ora, diz-me lá o que é que vês, o que é que sentes, o que é que te dói, o que é que te deixa contente. Se o homem a explorar o homem a destruir a natureza, o homem a viver para a máquina, cego e distraído. Pensar, pensar e duvidar e duvidar. 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 Pensar. Que há amor em todo lado, nem vês 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 que há ramos de oliveiras em todo lado. Nem vês que há ramos de oliveiras em todo lado. Nem vês a paz, o pão e a educação em todo lado. Nem vês a paz, o pão e a educação em todo lado. Filhos de todo o mundo, univos. Não. Pais de todo o mundo, univos. 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 E pais de todo o mundo. E vamos asfaltar o céu. Pais de todo o mundo. E vamos assaltar o céu. Pais de todo o mundo. E vamos assaltar o céu. Pensar em duvidar e duvidar. Pensar, pensar em duvidar e duvidar. Assaltar os céus. Pensar em duvidar e duvidar. Pensar, pensar em duvidar e duvidar. Assaltar os céus. 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 Pensar em duvidar e duvidar. Assaltar o céu. E vamos assaltar o céu. E vamos assaltar o céu. E vamos assaltar o céu.
estou. Sim, sim, sou eu. O pai da Olívia, certo? Greve? Greve, sim, pois claro, sim, sabia, claro, sim. É um direito que os professores têm. Certo, tenho de ir buscar a Olívia à escola, certo? Certo, vou. Desculpe, já ligou para a mãe? Ah, não atende? Ah, pois claro. Certo. Pronto, sendo assim, eu vou buscar a Olívia, certo? Eu vou já. Com isso. Tip, 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 tip. Logo gostinha de ensaiar. O espetáculo é já daqui a uma semana, mas por causa da greve dos professores, tenho de ir buscar a minha filha à escola. Greve de professores. Será que a gata está lá sozinha na escola? Eu não gostava nada de ficar sozinho na escola, eu lembro-me bem. Ela parecia maior, ficava assim com mais eco. Parecia uma daquelas casas assombradas dos filmes de terror que eu via à noite na televisão. O cliente tentou contactar, não se encontra disponível. Greve de professores. Eu tenho de ensaiar-me, mas a miúda não pode lá ficar sozinha na escola. Senão ainda vão dizer que eu sou mau pai. Os bons pais têm de vigiar constantemente os filhos. Têm de os habituar que há sempre alguém, sempre a olhar por eles. Senão, ainda ficam para aí autónomos e começam a pensar pela sua própria cabeça e a duvidar. E sabe-se lá o que é que isso pode dar? Será que se eu me demorar muito vão dar leite? É o que se dá aos miúdos na escola para os entreter, não é? Um pacote de leite. Ou então um tablet, onde haja muitas coisas a explodir, luzinhas, coisas a pescar. Jogos! Este jogo. Easy right, easy left, long straight ahead. Yeah, you win! You're going to next level! Yeah! Na minha altura não havia cá tablets. Não. Havia era o... Malta, bora lanchar. Nem entrou. E depois, olha, tínhamos de rebentar os pacotes de leite com os pés como se fossem tiros. Pau! Aquilo era o leite e o tablet ao mesmo tempo. Será que se a minha filha quiser rebentar um pacote de leite na escola ainda a deixam? Será que tem chocolate o leite? Eu nunca gostei de leite achocolatado. Nunca. Então aquele não sabia nem leite nem chocolate. Eu gostava era do leite das vacas da minha avó. Lembro-me bem da minha avó sentada, dobrada, a ordenhar a vaca, a puxar os ubros e a tentar não bater com a testa no lombo da vaca. E o leite saía assim como uma corrente de ouro para dentro de um balde a fazer chapiscos de azul, de amarelo. Ai, minha avó. Uma pessoa pode ter muitas memórias, não é? Eu podia lembrar-me de jogos, de brinquedos, de brincadeiras, de férias,
de pessoas, bolos de aniversário, de cães, gatos, tartarugas, das bochechas lisas da minha mãe, da sua voz, das mãos dela. Uma pessoa pode ter muitas memórias. Podia lembrar-me de ler livros, de trepar às árvores, do avô, o avô cuidar das oliveiras. Vamos apanhar azeitona, rapaz. O avô. Uma pessoa pode ter muitas memórias, mas a memória mais bonita que tenho é de ir à escola. E lembra-me bem da escola. Será que a escola ainda se lembra de mim? Será que na escola onde eu andei ainda lá está algum risco meu? Alguma pastilha elástica colada debaixo da carteira? Será que as carteiras ainda são as... Estou, querida? Sim, liguei. Então, afinal, sempre há greve de professores. Pois é isso, alguém tem de ir buscar a Olívia. Não, eu tenho de ensaiar, o espetáculo é daqui a uma semana. Não, eu tenho de... Não podes tu sair de escritório. Certo? 2 relatórios urgentes, uma reunião. Certo? Pronto, está bem. O que é que queres que eu te faça? Vou eu, pronto, tenho que ir eu. Vá, não te preocupes. Eu vou buscar a miúda, vá. Beijinhos, tempo. Tip. Se ao menos os meus pais estivessem por perto. Só mais um bocadinho. As reuniões são sempre urgentes. As canções nunca são urgentes. Eu quero é ver, quando houver uma revolução, quem é que vai cantar relatórios? É urgente chegar a horas ao trabalho, é urgente liquidar a prestação, fazer a economia circular, mas nunca é urgente esta canção. É urgente comprar um novo frigorífico, ir à sexta comprar uma televisão. É urgente fazer contas e ser científico, mas nunca é urgente esta canção. Horas ao trabalho, é urgente liquidar a prestação, fazer a economia circular, mas nunca é urgente esta canção. É urgente comprar um novo frigorífico, ir à sexta comprar uma televisão. É urgente fazer contas e ser científico, mas nunca é urgente esta canção. Não acreditasse na loucura, no desequilíbrio da balança, se não acreditasse no delírio, não acreditava na esperança. É urgente adiar a vida, é urgente raspar a sorte no balcão, estar impecável nas redes sociais, mas nunca é urgente esta canção. É urgente aliviar a consciência, 2 relatórios mais uma reunião. É urgente, mas nunca é urgente esta canção. Se não acreditasse no silêncio,
canção. É urgente aliviar a consciência. 2 relatórios, mais uma reunião. É urgente, é urgente, é urgente, mas nunca é urgente esta canção. Se não acreditasse no silêncio, nas rosas e os beijos e searas, se não acreditasse em poesia, nem as manhãs veria tão claras. Se não acreditasse em quem luta, na força, na mudança, na transformação, se não acreditasse em quem me escuta, jamais faria esta canção. Ainda não vi este Frankenstein contra o lobisomem. Deve ser interessante. Eu há uns anos, quando estava na faculdade, vi um filme francês, do Truffaut, François Truffaut. Como é que chamava o filme? Era o Menino Lobo? Não era o Menino Selvagem, acho que era assim, o Menino Selvagem. E conta a história de um menino que tinha crescido numa floresta e tinha sido criado por lobos. E quando encontraram um menino lá na floresta, entregaram-no a um professor para que este o educasse, para que este o ensinasse a ser humano. Ser humano, não é? O menino já havia aprendido a ser lobo e agora tinha de aprender a ser humano, a andar sobre 2 pés, a não uivar à lua, a comportar-se, essas coisas. E o professor tentava ensinar o menino lobo a falar com leite. Com leite. Dava-lhe leite sempre que o menino lobo dizia a palavra leite, para que o menino aprendesse que as palavras fazem magia, que as palavras fazem aparecer coisas. É isso? Ensinar é mostrar que aquilo que pensamos pode ser transformado em palavras. E as palavras fazem aparecer coisas. Leite, neste caso. Mas quem diz leite pode dizer chocolate ou homens, mulheres. Wait! Uma pessoa pode ter muitas memórias, não? Mas a memória mais bonita que tem é de ir à escola. Era assim uma escola pequenina, numa terra pequenina. Ficava situada entre olivais, na planície alentejana. Au! Peneplanície! Na Peneplanície. O que foi que eu disse? A Peneplanície!
de muito antigo, chamado panqueca. Pangeia! Aprendi na escola Pangeia, na planície. O que é que eu aprendi na escola? Aprendi a tabuada, os nomes dos rios, serras, oceanos. Aprendi as capitais de distrito, as ilhas dos Açores e da Madeira. Aprendi a ver as horas, para não chegar atrasado ao trabalho. Os meses do ano, para não me enganar a pagar as prestações das dívidas. Aprendi a estar sentadinho, quietinho, sem questionar. Ou levantar o dedo no ar insistentemente quando queria participar, mas já havia passado a minha vez, ou já havíamos mudado de assunto. Aprendi a estar em silêncio, a olhar pela janela. Aprendi a desbrincar. Será que existe essa palavra? Na escola aprendi a juntar as letrinhas todas, as palavras, a formar frases. Mas depois não aprendi a distinguir o que estava por trás dos textos que aprendi a ler. Não distinguia a ler nas entrelinhas, não aprendi a ler nas entrelinhas. Eu queria ter aprendido a ler nas entrelinhas. Não aprendi quantas pessoas foram presas pela PIDE. Não aprendi a argumentar num debate de ideias. Não aprendi a dizer não quando queria dizer não. Não aprendi o que é o IVA, nem o IRS, nem quais as deduções do IRS para a educação, saúde e cultura. Eu nem aprendi o que diz a Constituição. Artigo 74. Eu podia ter aprendido. Mas era bom aluno, sim. O melhor a entrar a horas na sala. O mais rápido a sentar-me. O mais direito. O primeiro a dizer, sim, Sr. Professora. O mais paciente. A esperar que me metessem conhecimentos na cabeça. Aquilo era como as tripas que a minha avó enchia à força para fazer farinheira. E a professora encheu-me à força de sabedoria e eu saí da escola uma bela e gorda farinheira intelectual. Foi isso que aprendi na escola. Au! A estar sentado com o culo na direita. Ou isso, ou levava uma reguadazinha nas costas se elas estivessem dobradas. Talvez por isso eu tenha esta excelente coluna vertebral que ainda hoje me aguenta. Música nova, música nova. Mas era bom aluno, sim. Sempre à espera que me dissessem o que fazer. E ia fazê-lo o melhor que podia. Para um dia, acordar cedo e trabalhar. Ordenhar a vaca, cuidar da horta, mudar a vinha, tratar das oliveiras, como o avô. Olha o avô, avô! Vamos apanhar azeitonas, rapaz! Esta é a parte mais divertida do trabalho! Vamos subir às árvores, rapaz! Ai, sobe tu, que o avô já não consegue! Preparado o terreiro, estendem-se sacas e panais, sobe-se à árvore, mãos da ramagem, vá derripar, vá de varadas, entre batidas bem ritmadas, vá de varadas, vão-se embora os cavacos, finalmente, vá de varadas, tem de sacar, no lagar, descarregar,
Vai com água fria triturar, rodar a mó, fazer a moagem, fazer a pasta e pôr a pasta em capachos, sobrepor os capachos, depois empilhar, encerar, macerar e prensar. Dá o azeite dourado, ouro para ser degustado. Parado o terreiro, estendem-se sacas e panais, sobe-se a árvore, mãos da ramagem, vá derripar, vá de danadas, entre batidas, bem ritmadas, vá de danadas, vão-se embora os cavacos, finalmente vá de varadas, ensacar, no lagar, descarregar, vai com água fria triturar, rodar a mó, fazer a moagem, fazer a pasta e pôr a pasta em capachos, sobrepor os capachos, depois empilhar, encerar, macerar e prensar. Dá o azeite dourado, ouro para ser degustado. Depois empilhar, encerar, macerar e prensar. Dá o azeite dourado, ouro para ser degustado. Parado o terreiro, estendem-se sacas e panais, sobe-se a árvore, mãos da ramagem, vá derripar, vá de varadas, entre batidas, bem ritmadas, vá de varadas, vão-se embora os cavacos, finalmente vá de varadas, ensacar, no lagar, descarregar, vai com água fria triturar, rodar a mó, fazer a moagem, fazer a pasta e pôr a pasta em capachos, sobrepor os capachos, depois empilhar, encerar, macerar e prensar. Dá o azeite dourado, ouro para ser degustado. A minha escola. A minha escola. A minha escola estava cercada de oliveiras e oliveiras e oliveiras e
Aquilo eram tantas oliveiras que para mim eram como se fossem mulheres velhas. Dobradas sobre a terra, a aquecerem-se ao solinho, a cuidar da terra como fazia a minha avó. Mas as oliveiras não gostavam de mim. Não. Estavam sempre a ver-me e a murmurar entre si todas as patifarias que eu fazia. Eu também não gostava delas. Dava o fruto mais estúpido que eu alguma vez havia provado. Eu era completamente contra as azeitonas. Completamente. As azeitonas para mim eram uma estupidez. Eu acho até que foi o meu primeiro ato revolucionário. É que eu saí da escola no inverno, subia às laranjeiras para apanhar e comer laranjas. Na primavera, subia às macieiras para apanhar e comer maçãs. No verão, ainda antes das férias, subia às ameixoeiras para apanhar e comer ameixas. E as amoras das chuvas à beira da estrada. No outono ainda subia às figueiras para apanhar aqueles pingos de mel, aqueles figos tão bons. Mas se subisse a uma oliveira para apanhar e comer azeitonas, aquilo era... Era mesmo esquisito. Era mesmo esquisito que o avô gostasse de oliveiras. Que o avô gostasse de oliveiras, falasse de oliveiras e até falasse com as oliveiras. Mas como o avô até gostava da minha avó, falava da minha avó e falava com a minha avó, olha, fazia sentido. Assim como assim eram todas mulheres velhas. A dada altura comecei a pensar que os homens, à medida que vão crescendo, só gostam de coisas azedas. Azeitonas, vinho e mulheres rabugentas. Por isso, naquela altura, miúdo ainda, eu decidi que eu ia ser muito mais esperto. Só ia gostar de leite, chocolate e homens. Pronto. Hoje sou casado com uma mulher. Tenho uma filha. Bebo vinho, com moderação, claro. E sou maluco por azeitonas. Maluco. Mas atenção. Eu só gosto de azeitonas que aprenderam a ser azeitonas, hein? Não são umas azeitonas quaisquer. Quaisquer! Aqui na escola dizemos quaisquer e não quaisqueres! Não foi o que eu disse? Quaisquer! Onde é que havia? Azeitonas. Exatamente. Eu só gosto de azeitonas que aprenderam a ser azeitonas. Azeitonas que aprenderam a esperar na salmoura para ganhar aquele sabor lento, salgado, que toma conta da língua, aquele sabor como um regimento de um palácio de inverno. Azeitonas curtidas. Eu só gosto de azeitonas curtidas. Curtir também aprendi na escola. Na agricultura significa que o sujeito tem de sofrer. Para ficar mais duro e mais forte. E assim poder ser usado ou comido. Usado ou comido? Por exemplo, azeitonas curtidas, peles curtidas. Peles curtidas, ponto final, parágrafo. Também aprendi na escola a curtir mais à frente, mas já queria dizer outra coisa. Tem piada, não é? O que é bom na escola, dói no campo.
crazy like a fool. She's crazy like a fool. Olivia! Olivia era o nome da minha primeira professora. A minha professora da primária. Eu tive imensos professores na vida, imensos. Desde a primária à universidade. Eu tive mais professores do que médicos. Talvez tenha tido até mais professores do que familiares. Mas não me lembro da maior parte deles, nem dos nomes, nem das caras. E de muitos mal me lembro do que é que me ensinaram. Mas o que é que terá ficado deles em mim, se eu me lembro assim tão pouco, pá? Os professores que mais me ensinaram, os que mais me marcaram, aqueles que têm mais memória, foram os que me ensinaram... Eram os meio perdidos, os que duvidavam, os que estavam mais inquietos, os que me ensinaram a estar zangado, a querer mais, a não achar bem, a estar inconformado, porque eles próprios também eram inconformados. Obrigavam-me a pensar em leite. E de alguma maneira obrigaram-me a dizer a palavra leite, fazendo com que ele, o leite, ou ela, a palavra leite, aparecesse na minha vida. É isso. É isso que fazem os bons professores. Os bons professores fazem aparecer coisas nas nossas vidas.
nossa escola primária era um edifício branco, grande, amplo, com grandes janelas, 2 entradas em cada ponta. Nas traseiras estavam as casas de banho, um pátio rodeado por um muro toda à volta, onde ele subia às laranjeiras para apanhar e comer laranjas, às macieiras para apanhar. Dentro da sala estava uma porta que dava passagem para o alpendre, que depois dava passagem para o pátio. As carteiras onde, lado a lado, 2 crianças sentavam, 2 a 2, não é? A secretária da professora, o quadro de giz, onde ele subia às laranjeiras para apanhar e comer laranjas. E o estrado, onde a professora dava as aulas de música. ...440. Foi na loja do mestre André que encontrei um pianinho, plim, 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 um pianinho. Ai, olé, foi na loja. Uma pessoa pode ter cada memória. Ao fundo estavam 2 armários, um onde se guardava o material plástico e um armário mágico. Quer dizer, eu achava que era um armário mágico. Pois uma vez por semana a professora Olívia abriu o armário e tirava de lá livros. Livros! Livros! Para a maior parte dos meus colegas era a única altura na vida em que eles viam livros. Livros! Livros! E tocavam-nos livros! Livros! E alguns até os liam. Livros! Livros! Como eu! Aquela era a nossa biblioteca escolar! Era só um armário, mas estava escrito na porta biblioteca escolar e a gente acreditava. E à sexta-feira, depois de limparmos a sala de aula, a professora Olívia emprestava livros para lermos no fim de semana. Era assim uma espécie de recompensa por nos termos portado bem e por nos termos organizado tipo fábrica. A arrumar, a limpar, a escovar, a deixar tudo impecável. Primeiro limpas, depois lês. Tínhamos era que devolver os livros impecáveis. E ai de vocês, se eles não estivessem impecáveis. Eu era o que devolvia os livros sempre em pior estado. Dobrava-lhes os cantos. Depois ligava a virar a página, por vezes distraía-me e até os sublinhava. Por isso não era nada de estranhar que, volta e meia, a professora Olívia inspecionasse o livro que eu tinha levado no fim de semana. Olhava-me com ar severo e dizia: Menino Carlinhos, porquê é que está aqui um sublinhado debaixo da palavra Vênus? Até não é para... E eu bem tentava explicar que era para ir ver mais tarde no dicionário, porque eu já na altura era um miúdo curioso, eu queria saber das coisas, mas ela, inflexível, fechava o livro e dizia: Ficas proibido de levar livros na próxima semana! Exato! Uma reguada, mesmo aqui no nó dos dedos, até eles ficarem violeta. Eu acho que me lembro melhor dessa reguada do que das outras. Eu mais tarde fui mesmo ver o que era Vênus. Tive que andar à procura na enciclopédia. A enciclopédia é um conjunto volumoso de livros, muito pesados. Tão pesados
saudades que da primeira vez que fui procurar o Caravenos, tive de pedir ajuda à minha mãe para segurar no livro. Mas a minha mãe, quando soube que aquilo que eu queria ver era Vênus, disse logo: ai filho, não precisas ver que isso é só um planeta. E aí eu perguntei à minha mãe: oh mãe, então o que é um planeta? E aí ela já me deixou ver a enciclopédia. Só tempos depois, quando eu já tinha força suficiente para pegar nos volumosos calhamaços de enciclopédia... Quando eu já tinha força suficiente para pegar nos volumosos calhamaços da enciclopédia, é que consegui ir ver o Caravenos. E qual não é o meu espanto? Quando ao lado do texto que diz o que é Vênus, em vez de estar uma bola tipo planeta, estava uma mulher nua. Uma mulher nua. E eu não sei se foi da mulher nua, da reguada, se foi do planeta. Eu juro que nunca mais me esqueci que Vênus é a deusa romana do amor. Eu acho que foi aí que eu comecei a ler. Ou melhor, a ter este gosto pela leitura. Eu levava sempre livros para casa, sempre, sempre. Mesmo quando ficava de castigo. Ainda se usa isso? Será que uma azeitona para dar o seu sumo tem que ser apanhada, triturada, esmigalhada? Será que o sumo da azeitona é a sua sabedoria? Os meus colegas nunca tiveram esse tipo de problema. Devolviam sempre os livros impecáveis. Houve até um livro, o Simbá do Marujo, que me chegou às mãos ainda envolto em plástico. Embora já tivesse sido requisitado por 4 colegas meus. E depois, olha lá, tive que ser eu a rasgar o plástico. E depois de lá, tive de contar a história aos meus colegas. Eles diziam que gostavam mais de me ouvir contar histórias, em vez de ficarem ali sentadinhos, quietinhos, a ler os livros, a folhear as páginas. Os meus colegas. Lembro-me tão bem deles. Naquela altura era o meu mundo. Então era com eles que jogava a bola, que andava à bulha, com quem fazia competições, a quem tentava impressionar. Os meus colegas. Aquilo que se partilha na infância, com os amigos de infância, fica lá, na infância. Olha o gordinho! Este é o gordinho. O gordinho. Era baixinho e gordinho. Queria ser sempre o melhor em tudo. Era o Sebastião. Sebastião. Mas difícil. Baixinho e gordinho. Não dá. O Diamantino. O Diamantino era ruivo, tinha muitas sardas. Estava sempre a gozar com os outros. Sempre que alguém se magoava ou ficava de castigo, o Diamantino ria. Mas quando era a vez dele a ficar de castigo ou a magoar-se, nem se podia estar ao pé dele, que aquilo parecia a sirene dos bombeiros ao domingo de manhã. Este era o Jean. O Jean era filho de imigrantes que tinham vindo da Suíça, Não era o Jean. Como é que ele se chama? Micaele. Sei lá, era assim qualquer coisa. Tinha vindo da Suíça, do Canadá, do Luxemburgo, olha, não sei pá. Tinha os melhores brinquedos, isso é que eu sei, os melhores brinquedos e as melhores roupas. Nós ficávamos ruídos de inveja com isso, apesar dele até partilhar os brinquedos connosco. Era bom rapaz, o Jean, o Miquel. A Margarete! Sorry, Margaret. A Margaret tinha sido assim batizada em honra da primeira-ministra britânica da altura, Margaret. A Sónia e a Sandra, gêmeas. A Sónia tinha assim os dedinhos coelho. E a Sandra estava sempre a correr. E só parava de correr quando era para jogar à apanhada. Era boa gente esta. Havia assim muitos. Este era o Avelino, o caga-tacos, o meleca, o anão. O Avelino era muito engraçado, era pequenino, andava assim pela cintura dos outros. Este é o Cláudio. O meu melhor amigo da altura. O que é que será feito do Cláudio? Era o rapaz mais rápido da escola. Por ser tão rápido, era sempre o primeiro a chegar até junto da professora quando ela chegava à escola. Aquilo era uma competição que nós tínhamos, era uma competição assim, parva. Todos os dias, quando chegávamos à escola, começávamos a brincar. Havia uns que chegavam à macaca, outros faziam as covinhas para jogar ao Berlim, havia quem tinha abafadores, outros lançavam o peão, outros tinham o ioiô, diziam: aí vou eu, lá venho, ai, pum, ai as minhas costas, ai, esta que é divertida. 38, 39, 40, aí vou eu. Cláudio, onde estás, Cláudio? Não, oi, essa batata, não podes fazer isso, para,
Friends, we were friends. On a scene of love, sincerity, affection. Friends, we were friends. Ai, macaquinho chinês. Estou a ver os dentes. Vai para trás, vai para trás, para trás, para trás. Barra ao número. De repente, ouvimos o carro da professora Olívia aproximar-se da escola. Os 2 cavalos. Parávamos tudo o que estávamos a fazer. Tudo. E a corrida só podia começar quando a professora Olívia estacionasse o carro e pusesse os 2 pés no asfalto que dava para o pátio da escola. Partida. Largada. Fugida. E o primeiro a chegar tinha a honra de levar a pasta da professora. Adrian! E esse alguém era sempre o Cláudio. Adrian! O meu melhor amigo, o Cláudio, que levava a pasta para dentro da sala todo orgulhoso. Pá. Cláudio! Era divertido. Claro que esta competição dava origem a muitos acidentes. Uma vez o Cláudio chocou com a Sónia, que estava a jogar à macaca, e estava dobrada a apanhar a pedra. Pelo que o Cláudio chocou com a Sónia, deu um salto mortal no ar em 3 tempos. Só que em vez de aterrar com os pés, aterrou com a cabeça. Com tanta pontaria que acertou com a cabeça numa pedra, hein? Não foi com a pedra na cabeça. E depois, olha, a professora Olívia lá agarrou no Cláudio, meteram-se nos 2 cavalos e foram para o hospital. E aí o Cláudio ganhou mais uns pontinhos. Houve outra vez que o Avelino, o anão, o Cagatacos, o Meleca, conseguiu, por um feliz acaso, chegar antes do Cláudio. É um mistério até hoje. Como é que isso aconteceu? O Avelino mal dava pela cintura do Cláudio. Como é que conseguiu chegar antes do Cláudio? Acho que até o próprio Avelino nem sabe como é que o fez. Mas ficou tão contente. Ficou tão contente que agarrou na pasta da professora e desatou aos saltos e aos pinotes com ela, a dizer: primeiros! Só que a professora não tinha fechado bem a pasta. E vai de ver, aquilo era folhas de acetato, era as canetas, as borrachas, os óculos da professora, havia uma série de livros de ponto também dentro da pasta, tudo. E havia também umas coisas retangulares e brancas que os rapazes não sabiam o que eram, mas que as raparigas diziam que as mães usavam lá em casa. Depois disso, o pobre Avelino nunca mais tentou ganhar uma corrida. Pelo que o Cláudio se tornou para todo sempre o rei de carregar a pasta da professora. Eu lembro-me de ter inveja dele. Lembro. De pensar que carregar a pasta da professora era a melhor coisa do mundo. E de certeza que o Cláudio ia ter um grande futuro. Um futuro, sei lá, como é que se diz? Promissor. Mas note-se que o Cláudio não era o melhor aluno. Não. Longe disso. Mas já na altura, ele tinha uma evidente vontade de agradar à professora. E não só. Já na altura eu via como ele insistia em concordar com toda a gente. Por exemplo, chegava perto de uma pessoa e dizia que a Sónia era fixe. E logo a seguir, no instante seguinte, com outra pessoa dizia que a Sónia era parva. Eu era canino. Mas aquilo na altura já me fazia muita confusão. Então como é que uma pessoa pode dizer uma coisa com uma pessoa e precisamente o oposto com outra? Era isso que se aprendia na escola? É isso que se aprende? Não. Mais valia ser como as oliveiras e falar mal de tudo. Ao menos isso dava muitas palavras azedas que se podiam transformar em azeitona.
tempo passou, veio o cavaco, matou as vacas, matou a agricultura e acabou com as velhas oliveiras. Plantaram-se eucaliptos e pinheiros que nascem e morrem como velas num bolo de aniversário. As ruas estão mais vazias do que eu me lembrava. Casas e casas e casas e casas, mas todas vazias. E ali está ela. Ali no meio. Sentada, dobrada, muito velhinha. Debaixo de uma antiga oliveira. Sentada, a ver a estrada vazia. Lembra-se de mim? Lembra-se de mim? Ela sorriu com a cara toda. Fui seu aluno. O senhor era aquele que não conseguia pronunciar os L's. Os L's? Eu nunca tive problemas com elas. Se fosse o X, o J ou mesmo o S, tudo bem, mas os L's. Mas pela confiança com que ela disse aquilo, eu juro que não consegui pronunciar um único L durante a nossa conversa. É que o nosso professor é para sempre o nosso professor. Eu era aquele que gostava de jogar à bola. E ela falou. Falou de meninos que não eram da minha sala. Falou de salas só de rapazes, outras só de raparigas. Falou da cruz da parede. Falou de truques para memorizar os rios todos, as serras todas, os caminhos de ferro. Para ela, a escola ainda era a escola do tempo de Salazar. Mas ela também se lembrava de coisas que eu também me lembrava. Dos recreios, das aulas de ginástica, das visitas de estudo, das festas de Natal, onde havia sempre uma pecinha de teatro. Uma vez, um menino fez de menino Jesus! Pois fiz. O que deixou a minha mãe, que era comunista, vermelha de fúria. Quando me despedi, ela mal me olhava. Sorria tão cheia de lembranças, tão cheia de meninos dentro dela. E antes de me ir embora, mesmo antes de eu partir, ela disse que tinha ficado contente por me ver, por eu a ter reconhecido e por sentir o cheiro do ensino dela em mim. Desculpe, até pensei que não tinha ouvido bem, mas ela disse que tinha ficado contente por sentir o cheiro do ensino dela em mim, no meu corpo, como se eu fosse um prato que ela tivesse temperado com azeite e assim dado aroma, sabor, dignidade. Estes velhos dizem cada coisa. Em seguida, fui dar uma volta pelos olivais. Mas já não eram as oliveiras da minha infância, não. Em vez de coros de velhas dobradas a aquecerem-se ao selinho, eu vejo multidões de oliveiras verdes e enfesadas, metidas em terrenos úmidos, tão perto umas das outras que os ramos parecem dar cotoveladas uns aos outros. É como se as velhas da minha infância se tivessem transformado em bandos de adolescentes numa excursão escolar com turmas enormes de um mega agrupamento. As oliveiras estão tão diferentes agora. Talvez estivesse ali à procura de avô, mesmo sabendo que ele jamais andaria no meio deste olival sem orgulho nem esperança. Arrisco-me a provar uma azeitona? Não, já nem devem ser azedas. Também provêm de oliveiras ansiosas, flexíveis e polivalentes, orientadas para terem resultados, encolhidas com manãs obedientes, oliveiras conformadas, oliveiras produtivas, a fazerem horas extraordinárias, sem perceberem que quanto mais horas extraordinárias fizerem, menos postos de trabalho haverá. São oliveiras como os miúdos que já não brincam na rua e são transportados numa azáfara pelos pais, sempre em modo de lira. Vamos embora que o tempo está a escutar. Sempre embora. Horas do futebol para a dança, do inglês para o karatê, do yoga para a piscina.
do basquete para a informática, sem esquecer as explicações, ATEs e o taekwondo, o origami, a viola e o mandarim. E à sexta-feira tem filosofia para crianças. E mesmo a acabar a semana ainda resta um bocadinho para mindfulness. Temos que ir para outra. Sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr. Sempre a correr, vamos embora, vamos embora. Será que ainda vamos a tempo de brincar? Será que ainda vamos a tempo de nos recriançar? Azeitona pequenina, não a comem os pardais, comem uma, querem duas, comem três, não querem mais. Azeitona pequenina, vai correndo para o lagar. É como a moça bonita, todos lhe querem falar. É como a moça bonita, azeitona pequenina, deita o azeite amarelo, alumia todo o ano, daqui até ao castelo, alumia todo o ano, daqui até ao castelo. E aqui estou eu, no meio deste triste olival, querendo voltar a ver árvores mais resilientes. De repente, ouço uma voz a chamar-me. É um homem baixinho, mas mais alto que as oliveiras. É Carlitos! Carlitos! Lembras-te de mim, Carlitos? Cagatacos! O anão! O Avelino! Carlitos, tu lembras-te de mim? O Avelino!
Oh pai, falámos. Eu contei-lhe o episódio com o professor Olívia. Depois perguntei-lhe o que é que era feito dele. Ele disse que tinha trabalhado em obras, tinha trabalhado no estrangeiro, numa fábrica, mas que agora tomava conta das azeitonas neste olival. Recordámos os amigos de infância. Opa! A Sónia, a Sandra, o Micael, o Sebastião, o Diamantino, a Margarete. Ele sabia da maioria deles. O que é que tinha acontecido com cada um? Quem tinha aberto um restaurante típico, quem vivia de pescados, quem tinha emigrado, quem trabalhava no call center, quem estava desempregado. Enfim, essas coisas do costume, não é? Depois contou-me o que tinha acontecido ao Cláudio. Será que o cheiro do ensino não ficou no Cláudio? Eu prefiro lembrar-me dele, menino, gaiato, sempre a correr, na ânsia de agradar, na ânsia de ser o primeiro, de ser o herói. Recordámos ainda o dia que o Avelino venceu o Cláudio na corrida pela pasta. E o Avelino, meio a sorrir, meio triste, disse: talvez tivesse sido o dia mais triunfante da minha vida, homem. Pá! Agora tenho que me ir embora. Pá, gostei de te ver, pá. Gostei de te ver, pá. Gostei, pá. Tenho de ir trabalhar agora. Olha, sabes, eu e as Oliveiras damos-nos bem. Até estamos quase da mesma altura. Trabalhamos muito, damos muito de nós, olha, e apodrecemos depressa. Mas também é para isso que serve a vida, não é? Para isso serve a vida. Não, desculpa, para. Eu não quero estas Oliveiras, eu quero outras. Não, para! Para trás. Voltar atrás. Quero voltar atrás. Isso, para trás. De repente, ouço uma voz a chamar-me. É um homem baixinho, mas mais alto que as Oliveiras. Carlitos, diz ele. Carlitos, que é feito de ti, homem. O Avelino, que é feito de ti, homem, disse ele enquanto subia às árvores. Sabes, esta é a parte mais divertida do trabalho, subir às árvores, que é feito de ti, homem. Mas sei lá que é feito de mim. Eu canto umas músicas, eu conto umas histórias. Tenho uma filha, chama-se Olívia. Bonito nome, Olívia, bonito nome. Agora até estou a fazer um espetáculo sobre ela. Quer dizer, não é sobre ela, é sobre a educação. Tu vê lá no que é que metes. Olha que isso é a base disto tudo. Olha que não quero os miúdos a pensar muito. Olha lá. Educar é domesticar, não é? É como treinar um cão, a dar a pata, a não morder nas pessoas. É pegar num ser selvagem e pô-lo a produzir. Opa, nós não inventámos a natureza, nós apenas a domesticamos. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Mas também educar, ensinar, isso é agarrar num ser livre e fazer dele um ser dependente de nós. Então, se transformares um javali num porco doméstico, ele só serve para ser alimentado e depois alimentar. É como estas oliveiras de regadio que andam por aí. Foram ensinadas e enxertadas a serem oliveiras. Super oliveiras! Só fazem aquilo que foram ensinadas a fazer, que é produzir azeitonas, que é o que faz delas oliveiras, senão nem oliveiras eram. Produzir azeitonas. É tu, homem. É tu. Tu não foste ensinado a fazer os espetáculos que fazes ou essa coisa? Sabes fazer mais alguma coisa além disso? Avelino, vê se a gente se entende, Avelino. Estou? Não, querida, não. Não, ainda não estou com a Olívia, não. Ainda não consegui chegar à escola. Pá, sei lá porque é que demorei tempo. Sei lá, fiz mal as contas, baralhei-me ao trânsito. Sei lá, tanta desculpa. Quando eu chegar, eu dou-te uma pita dela. Vá, beijinhos, vá. Tia, tip, 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 tip. E ela lá continua na escola sozinha. Talvez neste momento a Olívia esteja agarrada a um livro da biblioteca escolar que nunca a deixaram ler.
Talvez esteja a inventar brincadeiras, arrebentar pacotes de leite com os pés. Talvez tenha pegado no caderno e esteja a desenhar ou a inventar palavras que nem sabe o que é que querem dizer. Talvez esteja a pesquisar um assunto na internet que nunca na escola lhe pediram para pesquisar. Talvez esteja a curtir este tempo na escola, sei lá. Talvez este seja o dia mais livre que a Olívia teve na escola. Em que já não esteja à espera do professor, nem do pai, nem dos colegas, nem do toque de saída, mas à espera dela própria. E talvez a Olívia esteja a aprender sobre ela própria. Afinal, as greves servem para melhorar a vida das pessoas, não é? Vou. Mas eu tenho saudades dela. Vou. Olá, filha. O que é que estás a fazer, meu amor? Estou a desenhar a escola. Então e... tu estás aí sozinha há muito tempo? Ai, que disparate. Ela ainda nem aprendeu a ver as horas. Sabes, filha, o pai hoje veio buscar um bocadinho mais cedo porque há greve. Os teus professores fizeram greve. E não vieram... Pai, o que é uma greve? Filha, então uma greve é... acho que é... olha, quando não respeita o trabalho do ser humano, ele pode parar de trabalhar até lhe darem aquilo a que tem direito. Eu acho que é O isso. que é trabalhar? Bom, a Olívia está naquela idade das perguntas. Eu acho que é mesmo importante responder a todas. Vamos lá ver. Filha, trabalhar. Trabalhar é gastar as horas do teu dia a fazer coisas que são boas para ti, ou para os outros, ou para todos ao mesmo tempo. Isso. E depois a sociedade recompensa esse esforço que tu deste com... Não, eu não vou falar de dinheiro. Isso era o que faltava agora. Não. Filha, tu na escola, por exemplo, os teus professores trabalham para te ensinar. E tu trabalhas para aprender. O que é ensinar? Ensinar é, meu amor, ensinar é... Olha, tu estás a ver aquelas coisas que sonhas? As coisas que tu pensas? Ensinar é fazer-te sonhar coisas que não conseguirias sonhar sozinha e pensar em coisas que não conseguirias pensar sozinha. Eu acho que é Por isso. que é que eu não posso pensar sozinha? Filha, eu gosto muito de responder às perguntas todas, mas às vezes a coisa complica-se. Filha, o mundo é muito grande, e tu ainda és muito pequenina. É, mas vais crescer. E quanto mais cresceres, mais o mundo vai esperar de ti. Mais o mundo vai esperar que o conheças. E o mundo vai querer que sejas um bocadinho parecida com ele. E tu também vais querer que o mundo seja parecido contigo. Mas o mundo só pode ficar perto de ti se tu aprenderes sobre ele. E tu também só podes querer que o mundo fique parecido contigo se também aprenderes sobre ele, meu amor. O que é que o mundo espera de mim, pai? O mundo... Filha... O mundo espera que um dia... O mundo espera que um dia tu deixes de trabalhar. Tu deixes de brincar. E comeces a trabalhar. A trabalhar é como ficamos mais parecidos com o mundo. Mas caramba, filha, nós não podemos ficar iguais ao mundo. Não podemos ficar iguais ao Mas mundo. como é que eu vou ficar igual ao mundo? Ficas igual ao mundo se fizeres exatamente o que o mundo quer fazer de ti, meu amor. Mas não Como podemos... é que eu faço isso? Sei lá! Brinca, faz os teus desenhos, corre sem razão, faz as tuas perguntas, meu amor. Enquanto brincares, és tu que tornas o mundo mais perto de ti. És tu que estás a ensinar o mundo. Não é o mundo que te ensina, meu amor. E olhei para a minha filha e pensei o que iria ficar nela de mim, da educação que eu lhe desse, do tempero de azeite que lhe deixasse. Pai, vamos brincar.
lugar. Um grilo a assobiar nas escadas do luar. Por entre a relva sinto formigas no meu corpo a viajar. Não vou parar. Olho para trás, afasto-me e vejo-me a dançar. Olho para trás e sinto uma gota a escorregar. O som das estrelas riscando o céu, fazendo-me seu cúmplice e dizendo-me para eu não parar de rir. Eu não quero parar de rir. De rir, eu não quero parar de rir. O momento, por isso vou cantar, vou bailar, vou respirar e não vou parar de rir. Eu não quero parar de rir. De rir, eu não posso parar de rir. E é assim, muito obrigado por terem vindo ao teatro. Sou eu que dou aqui a cara, mas há uma equipa tremenda atrás de mim. E desde já o texto é de um senhor chamado Jorge Palinhos. O design gráfico da Susana Malhão está ali. Os vídeos do Rodolfo Pimenta. A Ana Marques faz a voz off, aquela vozinha pequenina e aparece ali. A Alexandra faz a produção. A fotografia da Susana Cecílio, também fez apoio à produção, e as luzes do Pedro Bilô, e aqui com o Manel na operação. Muito obrigado por terem vindo, isto tem vocês, isto não fazia sentido. E brinquem, brinquem. Larai, lari, lari, larai, li, lari, larai, lari, lari, larai, li, lari, larai, lari, lari.